Sejam bem-vindos à Casa Espírita Bezerra de Menezes. Nós teremos na noite de hoje a nossa irmã Luciana, que vai dar continuidade, né, ao 13º encontro de gratidão a Bezerra de Menezes, né, que é a homenagem que a casa presta a esse grande benfeitor espiritual, que inclusive dá nome à casa. E a nossa irmã Luciana vai exatamente abordar esse tema, a trajetória espiritual do benfeitor. Com a palavra, nossa irmã Luciana. Boa noite a todos e a todas. Grata satisfação estar com vocês nesse mês, né? Um mês comemorativo, um mês onde o patrono da casa é reverenciado, é lembrado com mais ênfase e principalmente porque é um mês onde nós podemos ter a oportunidade de associar a figura paterna, a figura do homem no mundo, do homem de bem, que foi e que é ainda o nosso excelso Bezerra de Menezes. Então é uma gratidão profunda pelo convite, pela oportunidade da fala fraterna. E quando Marilac me pediu, né, para mencionar qual tema que eu poderia escolher, destacar, ela disse: seria interessante falar de Bezerra de Menezes, já que ele é o Evangelho vivo. Falar de Dr. Bezerra é falar do Evangelho em ação. E eu achei essa fala de Marilac, esse lembrete, esse destaque, uma inspiração. E aí eu imaginei para vocês e para mim, como lição de casa, essa proposta da trajetória espiritual de um benfeitor. A trajetória espiritual do ser humano. E como primeira reflexão da noite, eu trago aqui esse ser irracional, destacado do mundo animal, que os cientistas e os analíticos da veterinária disseram que mais se aproxima de um ser humano. É a gorila Coco, uma gorila que foi abandonada pela mãe, logo pequenininha, e que foi adotada por essa cientista americana. E durante 46 anos, esse animal da espécie gorila recebeu muito incentivo intelectual, afetivo, amoroso, psicológico, a ponto de no final da vida dela, ela dominar mais de 2.000 palavras em inglês, ela entendia 2.000 verbetes em inglês em diálogo e conseguia manipular, conseguia decifrar mais de 1.000 sinais de libras adaptadas para a condição dela, né, de gorila. Então eu fico imaginando, mais de 2.000 palavras em inglês e mais de 1.000 sinais que fizeram com que ela conseguisse se comunicar, não só com os pesquisadores, com a sua tutora, mas com o mundo. Então a gente pode afirmar, isso que eu queria perguntar hoje, que ela, a Coco, foi o máximo de potencialidade que um animal poderia chegar. Poderíamos afirmar que na espécie dos gorilas, a Coco foi a que mais se aproximou do limite máximo que um gorila poderia se aproximar? Eu acredito que sim, e os pesquisadores também disseram. E ela se aproximou tanto do máximo da sua espécie que chegou quase a igualar-se a uma criança de 3 anos. Em raciocínio, em dedução, em lógica e inclusive em afetividade, porque chegou um momento da vida dela onde ela pediu um animal de estimação. Ela apontava, fazia esse gesto, que quer dizer gato, e ela pediu para a tutora dela, a dona dela, um gatinho para cuidar. E a tutora comprou um animalzinho de pelúcia em formato do gato, parecido um leãozinho. E ela disse: não, Coco triste, eu quero um gatinho de verdade. Então ela fez o símbolo de que queria realmente cuidar de um animalzinho. E a tutora ficou surpreendida. E aí tinha uma ninhadazinha abandonada, levaram para Coco 3 gatinhos, ela escolheu um e cuidou como se fosse o filho adotivo. Tentou dar de mamar, não conseguiu, botava para dormir, dava alimento, numa relação afetiva aproximada a uma criança de 3 anos. E será que se ela tivesse mais investimento, se ela tivesse mais recursos pedagógicos e mais tempo, será que ela não se aproximaria muito mais de um ser humano mais jovem, adulto? E aí uma outra pergunta:
Quais eram as principais preocupações da Coco? Comida, descanso e passeio. Ela não conseguia pesquisar, idealizar nada que fosse muito distante de comer, descansar e passear. Será que os seres humanos, nós, homens, a maioria de nós, gasta o maior tempo possível? Qual seria a porcentagem de tempo que a gente gasta pensando em comida, em descanso e em lazer? Necessidades muito aproximadas a de um animal no máximo da sua cadeia cognitiva. Mas um ser humano é mais que isso. Um ser humano é mais do que comida, é mais do que descanso, é mais do que lazer, é mais do que investimento pedagógico. Existe um ingrediente que os animais não têm consciência e que faz toda a diferença e a diferenciação, né? A distinção entre a cadeia animal da cadeia humana. Alguém arriscaria dizer qual é a diferença básica, que não é a racionalidade, porque a Coco fazia deduções que às vezes homens sem cultura analfabetos não conseguiriam fazer, matemáticos. Não é inteligência, porque ela tem um nível de inteligência que algumas pessoas débeis com deficiência mental também não conseguiam alcançar. Ela tinha uma afetividade que alguns homens rudes e grosseiros não conseguem nutrir por animais. O que faltava para a Coco, segundo a espiritualidade benfeitora, é a consciência de ser um ser espiritual. Mas será que nós temos essa consciência? De que nos alimentamos, nascemos, reproduzimos, trabalhamos, tudo isso para desenvolver não o nosso corpo, nem nossa beleza, nem nossa inteligência tão somente, mas para desenvolver a essência espiritual que somos e temos? E aí o Livro dos Espíritos nos ajuda a entender o projeto de Deus para nós, que nos distancia dos animais primitivos, que ainda nos encontramos em patamar às vezes rude e de agressividade, e que nos impulsiona para sermos dominantes e verdadeiramente humanos, que é o que somos agora. E o Livro dos Espíritos, na questão 115, nos diz assim: Deus criou todos os espíritos, leia-se também princípios espirituais, que é o que permeia a vida dos animais, simples e ignorantes, isto é, sem saber, sem conhecimento. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, de Deus. Nessa perfeição a que todos nós estamos destinados, mesmo que relativa, é que nós encontraremos a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus nos deu, que Deus impõe aos espíritos, nós adquirimos o quê? O nosso conhecimento, o conhecimento de cada espécie. Mas aí tem um diferencial, Marilac. Uns aceitam submissos essas provas e lições e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada, e outros suportam murmurando. Obrigada. E outros suportam murmurando, e pela falta que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Só esse trecho já nos daria uma palestra, uma conversa profunda. Todos fomos criados simples, numa escala que vai desde o mineral até o angelical. Temos provas e testes, e a gente está vendo todos os dias aí nas Olimpíadas, os seres humanos ultrapassando todos os limites da própria capacidade humana, da própria compreensão do seu próprio corpo e batendo recorde de superação. E principalmente provas que pedem de cada um o quê? Esforço, disciplina, suor, suportar dores, enfrentar para chegar aonde? No máximo do limite da capacidade humana. Mas uns conseguem chegar mais rápido porque suportam submissos os exercícios duros da sua modalidade. E outros só conseguem adiantar sussurrando, murmurando e reclamando. E por isso se distanciam cada vez mais do pódio, que a espiritualidade nos diz que é a felicidade prometida e uma perfeição relativa. Então a gente pode deduzir que nada é fácil e nem vem aleatoriamente.
São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. E nós podemos asseverar, segundo o conhecimento da doutrina espírita, que a Coco, por ter exercitado tanto o seu raciocínio, a afetividade e a sua própria capacidade de lidar e se comunicar com o ser humano, facilmente migrará da escala animal para hominal. E como é que nós, homens, seres que estamos nesse aprendizado corriqueiro de provas e expiações, dificuldades e lições, podemos ultrapassar a barreira do hominal para o angelical? Como é que um homem consegue forjar o espírito como o de Dr. Bezerra de Menezes? Como é que se faz um Dr. Bezerra de Menezes ao longo das eras, das reencarnações e das múltiplas experiências dolorosas, aflitivas, que ele certamente teve, a gente vai ver um pouquinho, para chegar nessa condição de o médico dos pobres, o benfeitor da humanidade, o Kardec brasileiro, o grande homem do século, exercitando um pouquinho cada dia. E aí no prefácio do livro Nosso Lar, Emmanuel nos dá uma dica. Emmanuel diz assim: não basta a criatura humana apegar-se à existência humana, mas saber aproveitá-la dignamente. E isso só se dá quando não ignoramos a dimensão espiritual do ser humano. Temos que aproveitar a existência humana, é verdade, dignamente, mas sem nos esquecermos um só minuto da nossa condição espiritual. Porque um corredor, ele pode exercitar suas pernas e seus músculos, ele pode ir para a balada, ele pode estudar, mas ele nunca esquece que ele é um corredor e que ele tem uma meta a cumprir, ele tem um pódio para alcançar e a sua missão é correr. Se o ser humano se esquece um momento que seja da sua condição humana, ele vive para se alimentar, para descansar e buscando os prazeres, assim como um macaco muito evoluído faz, esquecendo-se da sua condição humana, que é elevar o nosso estado consciencial para valores, virtudes e sabedoria. Essa é a nossa missão, esse é o nosso dever e o nosso exercício diário e cotidiano. Bezerra de Menezes, o nosso benfeitor espiritual, ele é cearense, foi cearense em sua última reencarnação. E isso nos aproxima muito da sua história e da sua biografia, porque nos identificamos não só com a sua figura histórica, mas também com a sua regionalidade. E todo mundo conhece, eu tenho certeza que principalmente os dessa casa, os detalhes da biografia da última reencarnação de Dr. Bezerra de Menezes. Não é verdade? Se eu fizesse aqui uma sabatina, vocês saberiam dizer as 3 profissões que ele teve durante a última reencarnação? Ele foi médico. Quem mais poderia citar mais uma profissão de Dr. Bezerra? Porque ele era um homem de múltiplas capacidades e potencialidades. Político. Além de político, ele foi escritor. Além de escritor, ele foi empresário. E qual foi a mais notável característica dele que o destacou na sociedade? Benfeitor. E benfeitor, cada um de nós pode ser. Eu não posso ser política porque já tenho 50 anos e não tenho propensão, habilidades de negociação. Escritora ainda me arvoro a ser. Médica já não vai dar mais tempo e também não tenho essa necessidade. Mas benfeitora todos nós podemos ser e somos no aqui e no agora. Porque qual é a qualidade essencial de um benfeitor? Fazer o bem. E a gente vê que essa trajetória de Dr. Bezerra de Menezes mostra que, como médico, ele foi a extrema capacidade de doação da medicina. Como político, ele foi a extrema capacidade de implantação de políticas públicas beneficiando as pessoas mais pobres, tentando, na época do Império, demolir a escravatura, aproximar as pessoas através de linhas férreas, de pontes. Ou seja, a preocupação dele era sempre com o coletivo. Como escritor exímio que era, e ainda hoje psicografa por muitos médiuns, a necessidade dele era esclarecer e aculturar o ser humano. Mas como benfeitor, ele extingue o senso de egoísmo e toda a ação de Dr. Bezerra
pautava-se em beneficiar o maior número de pessoas. Beneficiar o maior número de pessoas. Então, benfeitor, na acepção da palavra, é o indivíduo que pratica o bem, que realiza e possui boas ações, aquele que age em favor de algo ou de alguém, é o benfeitor de uma obra de caridade, é quem realiza benfeitorias, melhorias em algo, seja numa propriedade ou seja para a coletividade. Então eu desafio vocês a buscar a biografia de Dr. Bezerra de Menezes na sua última reencarnação, entendendo como é que o ser humano pode ser tão múltiplo em capacidades profissionais e ao mesmo tempo tão profundo na capacidade de beneficiar o maior número de pessoas com um único ato. E aí, passando mais à frente, porque a proposta é mostrar a trajetória espiritual de um benfeitor, tendo o Dr. Bezerra como essa inspiração para nós, Kardec fez uma pergunta interessante. Ele chegou para a espiritualidade com essa curiosidade que eu achei notável, o nosso codificador. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros degraus intermediários? Ou seja, em uma única reencarnação, que Marilac tentasse ser o mais virtuosa possível, o mais bondosa, mais habilidosa moralmente, ela conseguiria dar um salto quântico e não precisar mais reencarnar? E a resposta é categórica. Nem Dr. Bezerra conseguiu isso, nem Marilac, nem nenhum de nós vai conseguir. Pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhes são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que ela seja, tem que passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescência. Ademais, ao espírito cumpre progredir em ciência e moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Então, todo o esforço que Marilac fizer não vai fazer com que ela dê um salto evolutivo, mas vai ajudá-la para que na próxima reencarnação, menos longas e menos penosas sejam as provas que ela vai enfrentar. Mas essa corredora, para chegar até o final da sua corrida, ela tem que passar por todas essas etapas, saltar todos os obstáculos necessários, ela não pode pular, ela não pode ultrapassar nenhuma delas. E assim com todos os seres humanos. E foi assim com o Dr. Bezerra de Menezes, a gente vai ver daqui a pouco. Pequenos atos de bondade, pequenos, quase insignificantes, que a gente julga que são às vezes desprezíveis, vão compondo moralmente, construindo psicologicamente um homem benfeitor e uma mulher benfeitora. Ligue para um amigo que você não fala há muito tempo e diga palavras gentis. Os psicólogos anotaram as recomendações mais simples que a maioria dos terapeutas da mente recomendam para sanar depressão, ansiedade, falta de ânimo, inapetência para viver. Mande flores para alguém. E eu lembro muito da minha colaboradora no lar. Todos os dias ela traz uma florzinha. E às vezes eu estou com raiva porque ela atrasou, às vezes eu estou nervosa com alguma coisa do trabalho, e ela chega, me dá aquela florzinha. Então, assim, aquela florzinha que representa um movimento de delicadeza do seu espírito, de ter colhido no jardinzinho dela e vir me oferecer, dulcifica o meu dia, e ela se torna benfeitora todos os dias na minha casa. Leve o cachorro de um amigo para passear, já que seu amigo está doente. Diga para a sua família quanto você os ama. Se ofereça para ser babá dos filhos de alguém que precisa. Doe roupas e brinquedos para as crianças que você sabe que precisam.
Se ofereça para cozinhar uma comida gostosa que você sabe que alguém gosta. Leve alguém para sair e pague uma conta. E eu lembro de Dr. Marcelo, eu acho que ele é palestrante aqui também, né? E eu estava com meu filho pequenininho, nós estávamos almoçando em determinado lugar. E aí quando eu fui sair, que eu fui pagar a conta, aí a mocinha do caixa disse, já está paga. Eu, como assim? Dr. Marcelo pagou. Antes de você, ele estava comendo por ali, saiu antes de mim, e olha a delicadeza. Ele pagou a minha conta para que quando eu fosse pagar eu tivesse a surpresa dessa gentileza. Eu não me esqueço dessa delicadeza. Eu acho que é uma delicadeza ímpar. Hoje em dia quase... E eu tive a oportunidade de fazer a mesma coisa. No outro dia, mais na frente, encontrei ele almoçando. Eu comi bem rápido, saí e falei, veja lá quanto é a conta da mesa tal. Paguei para ele ter a mesma sensação de surpresa que gera um ato de delicadeza. Faça trabalho voluntário, ajude uma pessoa que está perdida na rua, diga bom dia. Para quem você encontrar, devolva objetos perdidos quando você encontra, ofereça-se para ser bom. E a bondade é o que? É altruísmo, é caridade, é amabilidade, é decência, é dignidade, é virtude. Você vê que todos os sinônimos da bondade representam uma pessoa centrada na sua condição humana, tentando extrair o máximo da sua sensibilidade espiritual em prol do contexto daqueles que convivem com ele. E foi assim, Dr. Bezerra de Menezes. Ao longo da sua trajetória espiritual, ele não nasceu pronto. Ele teve que fazer toda a corrida, transpor todos os obstáculos, e em cada reencarnação dele, ele foi saltando e superando um degrau dessa dificuldade que é vencer as nossas más inclinações. Tem um livro que eu recomendo, que é de Jorge Damos Martins, o 13º Apóstolo, que ele fala de algumas reencarnações de Dr. Bezerra, pautadas no testemunho de Ivone do Amaral Pereira e de Chico Xavier. E eu vou destacar uma das reencarnações, que fizeram toda a diferença, segundo o Dr. Ivone, na reencarnação do espírito, né, desse homem que para nós foi Dr. Bezerra de Menezes, que foi a reencarnação de Zaqueu. E eu não sabia, Marilá, que fiquei muito surpreendida. E como a fonte é muito segura, especulações à parte, eu fiquei muito interessada no relato de Ivone do Amaral. E ela disse assim, que depois daquele movimento e daquele esforço de Zaqueu, espírito Dr. Bezerra de Menezes fez para alcançar o mestre, nunca mais ele distanciou-se dele. Então, quando Zaqueu, na época de Jesus, um publicano, um cobrador de impostos, de pequena estatura, um homem mal visto na sociedade, porque era ele que cobrava os impostos para Roma, por onde ele passava as pessoas viravam a cara, falavam impropérios, era uma pessoa mal vista, mas tinha uma sede grande de encontrar o Galileu que eles tinham ouvido falar, o homem que patrocinava milagres, que ajudava as pessoas. Era uma necessidade espiritual que o Dr. Bezerra tinha na condição de Zaqueu, de se aproximar desse benfeitor e sentir o magnetismo. E Dona Ivone diz que quando ele sobe nessa árvore, nesse movimento de agigantar-se, para ao menos ver a passagem de Jesus, naquela multidão que se acotovelava para tocá-lo, ouvi-lo em sua prédica, né, terapêutica, Zaqueu começou uma jornada espiritual de agigantamento do seu ser, e o start foi o encontro com Jesus. E ele diz: olhe, Senhor, eu darei metade de tudo que tenho aos pobres, e se enganei alguma pessoa, eu devolverei 4 vezes mais. Quero mudar de vida. Que bom que te encontrei. Nesse ânimo de naquele momento ele virar a chave para um homem melhor. E Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também vem da família de Abraão. O Filho do Homem veio para procurar e salvar o perdido. Quando Jesus diz: desce, Zaqueu, hoje estarei na tua casa, jantarei contigo. E ele, nesse movimento de alegria, faz uma redenção de toda uma vida de pecado e de
inferioridade, Jesus encontra o que estava perdido. E a partir dali, nessa mesma reencarnação de Zaqueu, ele torna-se, depois da morte de Judas, o 13º apóstolo. Adquire um novo nome, Matias, funda uma casa que abriga crianças abandonadas e morre quando os romanos ateiam fogo na casa, matam todas as crianças, e Zaqueu, convertido em Matias, tentando ajudá-las, acaba também incinerado. Então, essa foi a grande virada de chave do Dr. Bezerra. E quando ele, depois de algumas outras reencarnações, Quinto Varro, Celso Varro, Parmênio, homens cristãos tentando modificar a ambiência familiar da casa, várias outras encarnações, ele volta para o mundo espiritual, ele é recebido por Celina. Celina é a benfeitora espiritual que trata das questões marianas. A mãe de Jesus tem uma representante. E quando o Dr. Bezerra desencarna em uma dessas reencarnações dolorosas, que encontra Celina, Celina diz para ele: cumpriu a sua missão. Pronto, não precisa mais reencarnar no planeta Terra. Maria lhe chama para outras missões em outros planos espirituais. E Dr. Bezerra pensa, lembra de todos os inafortunados da Terra, daqueles que precisam de médico espiritual, assim como de médico material, dos que precisam de conforto espiritual, assim como conforto material, das casas espíritas, das agremiações espiritualistas que ele também assiste, de toda uma humanidade terrestre tão carente de conforto, de esclarecimento e de luz. E ele, com um ato de altruísmo e caridade para conosco, ele nega, na verdade, ele diz: não, agora não. Pretendo, se me for permitida essa dádiva, voltar em outras reencarnações para ajudar a humanidade a progredir, nessa renúncia de alma. E essa renúncia, esse movimento de grande piedade e caridade, fez com que ele alçasse grande patamar espiritual no mundo dos espíritos, a ponto de Ismael, que é o benfeitor espiritual do nosso planeta, do nosso país, segundo Humberto de Campos, Psicografia de Chico Xavier, lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o Ismael, o espírito patrocinador do nosso planeta, chama Bezerra de Menezes para uma missão excelsa. Ele não iria mais cuidar só do cristianismo redivivo e nem dos cristãos. A missão era mais difícil. Era unificar os espíritas, uma missão em glória. Logo no início do movimento espírita brasileiro, que se tornou o celeiro do mundo para esse Consolador prometido, no meio das dissensões, dos descaminhos, podemos dizer assim, do aculturado brasileiro, as coisas zelosas da doutrina espírita, Bezerra de Menezes vinha para falar: não, existe um zelo doutrinário, existem princípios espíritas que não podem se aculturar à la brasileira, onde o catolicismo, o movimento evangélico vão trazendo cultos, movimentos, alguns rituais para se imiscuir dentro do movimento espírita. Então, o que Ismael pede? Para que ele volte como um benfeitor espiritual do movimento espírita brasileiro. E é isso que a gente percebe até hoje. Esse cuidado que Dr. Bezerra tem com as reuniões mediúnicas, com as casas espíritas, com os espíritas cristãos, com os cristãos que se tornam adeptos e simpatizantes do espiritismo. E a gente percebe que existe todo um cuidado que ultrapassa, inclusive, a paternalidade, é um cuidado angelical. E a gente, nessa trajetória da biografia material de Dr. Bezerra, percebe que ele tem a medicina como a sua grande oportunidade de curar os enfermos da alma e os enfermos do corpo. E é através da medicina no mundo dos espíritos, ainda hoje, incentivando médicos, espíritas e não espíritas, a curarem, a trazerem essa terapia para o corpo e para a alma, que Dr. Bezerra se coloca
numa reunião mediúnica, numa casa umbandista, numa casa fraterna, numa agremiação religiosa. Dr. Bezerra é o espírito, segundo a Federação Espírita, que mais irradia o seu pensamento em correntes de amor e de vibração, trazendo informação, cultura e orientação espiritual para nós brasileiros. Então não existe uma ascendência espiritual tão forte e tão abrangente quanto a de Dr. Bezerra de Menezes hoje para nós brasileiros, fazendo com que nós tenhamos não só uma gratidão incrível, mas uma dependência espiritual da sua condução de amor e de paternalidade. Então o espírito protetor, todo espírito protetor, como é o Dr. Bezerra, ele pertence a uma ordem elevada, diz o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos ainda diz que um pai, e ele foi pai de 9 filhos e é hoje pai de milhões de brasileiros espíritas, com relação aos filhos, tem o dever e a missão de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliar a todos nós com seus conselhos, nos consolar nas suas aflições, levantar-nos o ânimo nas provas da vida. E é sem contestação possível uma verdadeira missão a paternidade. Amanhã é o Dia dos Pais e todo espírito que vem nesse formato masculino é um missionário. Ao mesmo tempo, diz o Livro dos Espíritos, grandíssimo é o dever que envolve a paternalidade. Mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro ultrapassa os limites humanos. Deus coloca o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Então, Dr. Bezerra, na sua última reencarnação, teve 9 filhos para conduzir. E hoje tem milhões de almas cristãs para levar para o caminho do bem. Olhe a grande missão e olhe a eterna gratidão de todos nós em relação a ele. Mas ele teve uma surpresa, Marilac. Ele teve um grande presente no Dia dos Pais. Aos 18 anos de idade, em plena mocidade física, uma das filhas de Dr. Bezerra desencarna, sem causa aparente, aos 18 anos. A casa do médico, de Dr. Bezerra, encheu-se de amigos, os pobres, os miseráveis, colegas de medicina, irmãos de ideal, todos queriam dar um consolo àquele homem, porque não existe dor maior do que a perda de um filho, dor humana maior do que a perda de um filho. Mas foi numa reunião mediúnica, às 19h30, ele compenetrado, mesmo com sua filha tendo desencarnado naquele dia, ele vai disciplinado para uma reunião mediúnica cumprir com suas obrigações com o plano espiritual. E foi através de um dos médiuns que lá estavam que houve uma testemunho, uma mensagem de sua filha recém-desencarnada, dando o testemunho da sobrevivência, a certeza de que lá onde ela estava, no plano espiritual mais alto, agora liberta e feliz, dona de mais recursos, lhe viria a ajudar mais e mais na tarefa evangélica de amar e servir, mostrando que a filha dele tornou-se agora, no plano espiritual, uma benfeitora do Pai. E o que os benfeitores esperam de nós é que todos nós, tutelados deles, nos tornemos benfeitores de alguém. Olha que lindo, um pai receber a mensagem de que seu filho está bem e agora se tornará o seu benfeitor, o seu ajudador espiritual. Dr. Bezerra de Menezes, no livro Ação e Reação, o espírito André Luiz diz que com mais de 50 anos consecutivos de serviço à causa espírita, depois de desencarnado, ele faz jus a ser o líder, o tutor, o coach de uma série de espíritos, centenas de estudiosos da doutrina e médicos, a ponto de a gente poder asseverar que os médicos brasileiros, todos eles estão sob a tutela de Dr. Bezerra de Menezes, muito embora alguns deles acabem se desencaminhando na missão de cuidar dos enfermos da alma e do espírito. Mas a gente percebe também que nesses benfeitores espirituais que estão ao nosso redor, assim como o Dr. Bezerra foi um deles e é o nosso exemplo da noite, todos eles entenderam a mensagem do Cristo. Todos
todos eles entenderam o que representa, já finalizando a nossa conversa, a figura de ser um auxiliador do outro. Quando Jesus disse, pede e vos será dado, busca e achareis, bate na porta e a porta se abrirá. Quando Jesus diz, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essas palavras e essas prédicas ecoam até hoje para nós, e a gente ainda não entendeu o verdadeiro significado. Quem pede, quem busca e quem bate, recebe. Cada um de nós que manipular pedidos intercessórios e força magnética em busca de ajuda, sempre terá um benfeitor espiritual ali a correr. Se eu pedir ajuda a qualquer um de vocês aqui para qualquer problema que me acontecer nesse exato momento, eu vou receber ajuda de várias pessoas, com suas várias potencialidades. E aquele que me segue não andará em trevas, é a certeza de que todo movimento que a gente fizer de esforço para o bem, nos iluminará a caminhada. A ponto de eu posso cair várias vezes, mas toda vez que eu me levanto no propósito de agora eu ando mais firme, sempre haverá uma lanterna, um farol, uma luz a me guiar. E os benfeitores espirituais entronizaram essas prédicas do Cristo, e nenhum deles titubia na fé por conta dessa certeza. Madre Teresa de Calcutá, para finalizar a nossa história, conta que ela tinha várias crianças famintas que ela dava de comer na sua irmandade. Várias crianças com problemas na pele, com desnutrição profunda, feridas na cabeça, eram crianças caquéticas, semi-mortas. E uma delas chamou muito a atenção de Madre Teresa, porque era uma menina que ela socorria do lixão, levava para a irmandade das freiras, dava o alimento, fazia com que ela melhorasse um pouquinho e logo mais a menina fugia. E ela, onde está aquela menina que a gente recolheu do lixão agora há pouco? Sumiu. Logo mais, nas andanças das freiras, encontravam a menina numa condição quase desnutrida, subhumana. Recolhiam essa menina de 12 anos, levavam, cuidavam. Só a menina melhorasse um pouquinho, ela fugia da agremiação religiosa. Aí um dia Madre Teresa teve a curiosidade. Por que essa menina melhora um pouquinho e foge? E ela, seguindo essa mocinha, depois de um dia onde ela tomou banho, se alimentou, seguiu a mocinha e viu quando ela furtivamente fugiu. Não sem antes passar na cozinha, levar na roupinha alguns pães, entrar dentro de um casebre, que eu representei com essa imagem, entrar embaixo de umas tábuas, e lá Madre Teresa encontrou a mãe da menina, numa condição subhumana, caquética, praticamente morta. A menina nutria forças para se melhorar um pouquinho, para conseguir o pão e algum alimento, para voltar para onde ela morava e alimentar a mãe que estava desencarnando. E essa era a missão dessa jovem. Um certo dia, Madre Teresa viu que ela não voltou mais. Ela não fugia mais. Ela chegou para Madre Teresa com lágrimas nos olhos e disse só essa palavra: agora eu fico, agora eu vou ficar com a senhora. E Madre Teresa entendeu que ela já havia cumprido com a sua missão na Terra, que era encaminhar a sua mãe nos últimos momentos dos despojos materiais para o plano espiritual, e agora ela podia receber, enquanto necessitada, os cuidados, não só materiais e espirituais. Aquela menina, segundo Madre Teresa, foi o maior exemplo de benfeitor que ela já viu sobre a Terra. Ela tinha 12 anos, ela não tinha nada, ela tinha uma condição subhumana, mas ela tinha a força de ajudar e o dever filial de compreender a necessidade da sua mãe. E essa é a imagem que eu gostaria de deixar para vocês. Se uma menina em condição subhumana consegue cumprir o dever até o último minuto das suas forças físicas e materiais, o que nós não poderemos realizar com a doutrina espírita, na nossa sociedade, com o apoio da espiritualidade que nos serve, em comunhão, em contato com os irmãos de caridade, e tendo essa certeza de que somos seres espirituais
que não viemos para outra motivação a não ser ajudar no limite das nossas forças. Finalizo aqui com essa frase aqui de Dr. Bezerra de Menezes. Virá um dia em que o lobo feroz beberá no mesmo regato do cordeiro. Virá um dia em que as criaturas estreitarão os corações numa doce afetividade. Virá um dia em que nos amaremos uns aos outros com ternura e ciciaremos aos ouvidos palavras doces de encantamento. Virá um dia, e nesse dia nós estaremos com força, fortaleza e amor para concorrer nessa obra de Deus, nessa reencarnação que nos presenteou o nosso amado Mestre Jesus. Que Deus nos abençoe, que vocês possam retornar aos seus lares com a certeza da proteção espiritual desse benfeitor e que possamos ser nós também os disseminadores e multiplicadores da palavra espírita e do ensinamento cristão. Muito boa noite. Nossos agradecimentos a Luciana pela explanação da noite. Agradecimentos a todos aqueles que contribuíram com os bons pensamentos para esse momento. Nós teremos agora o passe, uma transfusão de energia, e que nós possamos manter essa vibração para que o passe seja melhor absorvido por cada um de vocês. No próximo sábado nós teremos a continuidade dessa proposta da casa, gratidão a Bezerra de Menezes. Teremos o nosso irmão Júlio César. Durante a semana será divulgado nas redes sociais da casa um tema que vai abordar. Então, nossos agradecimentos a todos e vamos mais uma vez agradecer ao Senhor através dessa festa. Mestre amado Jesus, ao Senhor, que agradecemos por cada luz que foi acendida para todos nós, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo alimento que recebemos para fortalecer nossa fé e que veio nos lembrar daquilo que disseste para os nós há um tempo. Nós somos deuses e podemos fazer tudo o que fizeste muito mais que lembrando, Senhor, daquilo que tu concitava a todos nós, que nós brilhássemos, dessas brilhadas, Senhor, e é o esforço diário de seguir os teus ensinamentos, tendo na tua pessoa e exemplos como de Bezerra de Menezes, um caminho a ser trilhado para que nós possamos ser luz verdadeiramente diante das pessoas, diante do mundo, diante de Deus. Que nós tenhamos, Senhor, conosco esta ideia e ao mesmo tempo essa responsabilidade. E para todos aqueles, Senhor, que receberam o ministério do alto, o santo exercício do sacerdócio da paternidade, que tenham um dia abençoado, dia de amanhã, que sejam todos os pais receberem essa dádiva, essa possibilidade de receber nos braços do Redentor para auxiliar no caminho. E uma chuva de luz caia sobre todos eles. E que uma chuva de luz também, Senhor, caia sobre todos aqueles que emprestaram seus corações para receber o próximo na condição de filho, na condição de necessitado, na condição de irmão a quem foi deu essa palavra. Que nós possamos, por fim, levarmos conosco a gratidão, a Bezerra, a Jesus e a Deus.
Você enviaria para mim